Então, só para então delinear temporalmente essa questão. No primeiro momento de 2019, o melhor que eu posso fazer para a igreja é sair, para evitar qualquer tipo de embate argumentativo que gere muita confusão para as pessoas que observariam as minhas pregações, as minhas falas. Eu teria que sair justamente para evitar esse embate. Né? Acho que seria ruim, geraria muita confusão. Pô, o cara está falando uma coisa, o outro está falando outra, fica aquela confusão. Okay. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, fico sabendo sobre os mandamentos. Ok. Posso eventualmente falar sobre os mandamentos de Deus para as pessoas? Sim, mas antes eu vou ter que eventualmente obedecer, para daí garantir que, se eu eventualmente retorno, não há armadilha, não há nada acontecendo de ruim contra ou para as pessoas, no sentido de que eu possa protegê-las. Então tem essa questão. A não ser que houvesse alguma janela de oportunidade, mas claro que aí mesmo assim eu teria que saber um pouco melhor as informações, não é falar tipo, sem saber, mas eu teria que ter aí uma janela de oportunidade para falar se eventualmente eu não fosse atacado. Aí não teria. Não, eu poderia fazer o melhor para a igreja, já que eu não precisaria proteger ninguém. Então, eu teria essa questão. Eu não precisaria, não precisaria proteger as pessoas. Então, daí, justamente aquela coisa. Se não há ataques, eu posso falar já desde o primeiro momento. Eu posso falar dos mandamentos para as pessoas se não houver ataques contra mim, que eventualmente poderiam afetar outras pessoas. Se não tem ataque, eu posso já falar desde o primeiro momento. Não desde o primeiro momento, mas desde o momento que eu entender que há janela de oportunidade. Do contrário, se houver ataques contra a minha pessoa, eu precisaria obedecer os mandamentos para proteger as pessoas, para que não houvesse uma grande confusão. Então é nesse sentido que a coisa se desenrolaria. Também só para complementar na hipótese de haver competitividade, eu posso assumir ali, vamos dizer, o risco de que haja, mas mesmo que as pessoas competissem contra mim, não necessariamente eu estaria competindo contra elas, no sentido de que eu apenas responderia. Isso para mim não é competição. E, e aquela coisa, se eu entrasse para eventualmente competir, eu teria que ter sido avisado antes. Apenas assumir a possibilidade, não. Porque ou eu poderia não haver ataque nenhum contra a minha pessoa, ou mesmo se houvesse, eu responderia sem competir. Ou mesmo que de alguma forma eu competisse, eu estaria fazendo isso ali para, de alguma forma, proteger as outras pessoas e tal, se de alguma forma fosse necessário. Mas isso só poderia ocorrer se eu soubesse que estava acontecendo e eu concordasse antes com o fato de estar acontecendo. Justamente, eu fui retornar para o Ministério justamente para ver se isso estava acontecendo. E não era uma garantia de que eu iria competir. Então tinha essa questão. O simples retornar ao Ministério não significa que eu estava de nenhuma maneira competindo. Uma coisa não tem a ver com a outra. E por mais que isso, eventualmente, de alguma maneira, pudesse colocar as pessoas em algum tipo de risco, já que eu saí justamente porque havia isso. E agora eu teria retornado porque havia um risco menor, mas eu precisaria falar de alguma forma aí sobre a questão mandamental. Sim, eu posso eventualmente retornar para a atividade. Ah, mas está colocando as pessoas em risco. Bom, haviam dito que não tinha ninguém lá para brigar contra mim. Se tivesse alguém para brincar, aí que tá, para brigar contra mim, eu acredito sim que conseguiria proteger melhor as pessoas, a ponto de que o escândalo não fosse tão grande. É isso. Até porque não seriam tantas pregações assim. Eu só eventualmente falo do mandamento e ponto ali, seriam poucas intervenções, talvez até uma só. Então é uma coisa que eu acho que eu conseguiria de alguma forma fazer aí a proteção das pessoas e por isso mesmo eu tentei fazer a situação, uma vez que havia pressão sobre a questão fundamental. Inclusive da minha parte, já havia pressão há alguns anos, não decorria do ocultismo, não decorria da igreja, decorreu depois, né? Mas no primeiro momento não. Ah, então eu teria essa incumbência. Ah, mas você estaria colocando as pessoas em risco já que poderia haver argumentos contra mim. Claro, só que havia, nesse caso, como a minha obediência era melhor, havia também não só um aumento de risco nesse caso, mas também um aumento da minha capacidade de obediência e da minha capacidade de proteção dos outros. Então eu estava avaliando isso também, né? Então eu discordo aí das pessoas, né? Eu tentei fazer algo aí
que gerasse algum tipo de proteção aos demais. E valeu!